Bom, pessoas, dando continuidade aqui no vídeo, né? Como eu falei para vocês, agora nós já vamos iniciar com a parte do select, certo? Então, nós vamos tentar resolver uma série de perguntas aqui. Ainda vai ser select simples, sem o join, então a gente vai fazer select somente em uma tabela. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer selects, né? Que a gente chama de join em banco de dados. Então, a gente vai começar a selecionar campos de mais de uma tabela ao mesmo tempo, que aí sim começa a ficar mais interessante, né? Porque a gente sabe que banco de dados, na verdade, ele serve para trazer informação para as empresas, tá? E as informações, né, para tomada de decisões são dadas, muitas empresas lidam muito com o SQL, né, com selects para tomar essas decisões, porque nós aqui estamos com o quê? Pouquíssimos dados. Vocês aí, a maioria, estão apenas com 10 em cada um. Eu ainda coloquei um pouquinho mais, né, nos exercícios. Então, não chego a tomar grandes decisões aqui com esse banco de dados. Mas aí vocês vão ver que, mesmo com poucos, alguma coisa nós conseguimos extrair, tá? Dele, que é isso que nós queremos. Então, o objetivo dessa aula é eu tentar mostrar o máximo de selects possíveis para vocês aí durante essa aula, tá? Então, a nossa primeira pergunta que eu preciso responder aqui com select é a seguinte: selecione nome e data de nascimento dos alunos que começam com uma letra X. E aí vocês vão definir essa letra aqui no banco de dados, porque cada um de vocês fizeram um insert diferente. E aí vocês que vão definir, tá? Esse de vocês. Então, vamos lá. Então, isso vocês podem fazer tanto pelo CMD quanto aqui pelo PHPMyAdmin, tá? Então, eu vou fazer aqui pelo PHPMyAdmin mesmo, tá? Então, esses dados, só não esqueçam que precisa ter o champ habilitado. Se o champ de vocês não estiver habilitado, não vai funcionar, tá? Então, habilita o champ, depois coloca aqui localhost, né? Digita localhost aqui. Tem alunos aí que ainda esquecem, né, desse detalhe, que precisa habilitar o champ. E aí nós vamos fazer a manipulação da nossa biblioteca, né, os nossos selects. Então, vamos lá. Então, a primeira informação selecione nome e data de nascimento dos alunos que começam com a letra X. Então, agora, a gente vai começar a usar os comandos de DQL, tá, de banco de dados, que é o select. Então, vamos fazer diversas seleções no banco de dados. A primeira seleção, a mais comum de todas, é o select, asterisco, from e o nome, por exemplo, da tabela. Então, essa daqui é a forma mais simples, tá, do select. Tanto que, se eu clicar aqui, ó, no PHPMyAdmin, eu clicar na tabela aluno, eu vou clicar aqui no aluno e eu vou clicar no SQL. Olha só o que vai acontecer. Ele já vem, ó. Ele já vem com esse select, que ele é o mais simples de todo. Eu só vou tirar essa condição aqui, ó. Então, se eu parar aqui, select, asterisco, from, aluno e executar, o que ele vai me fazer? Ele vai me retornar todas as linhas, né, da tabela aluno. Então, ele faz uma seleção sem condição alguma. Então, eu posso fazer isso para todos. Mas o que não é o caso, aqui a gente tem condições, né, a seguir. Então, a minha condição é alunos que começam com uma letra em específico. Então, vamos supor que eu estou fazendo um campeonato, alguma coisa, e eu preciso separar as pessoas, né? Hoje vão fazer as inscrições dos alunos que começam com a letra A, depois com a letra B, com a letra C, enfim, né? Vamos supor que é algum campeonato, coisa parecida. Então, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui continua dessa mesma forma. Select, só que eu não quero o asterisco, ele significa tudo. Selecione todas as colunas. Eu não quero todas as colunas. Eu quero que ele me traga a coluna nome. E aqui ele está falando data de nascimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome e data de nascimento. Então, selecione nome e data de nascimento dos alunos, onde, então é a minha condição, né? Então, onde, o quê? Né? Então, aqui é que começa a minha condição, tá? Onde o nome, então, eu vou fazer onde o nome comece com a letra, sei lá, C. Eu vou supor aqui. Então, como que eu falo isso para o SQL? Que comecem com a letra C. A gente vai usar
uma função aqui chamada like, tá? Então, o like, ele faz uma varredura dentro de uma linha específica, né? De uma coluna específica, na verdade, que é a coluna nome. Aí ela vai fazer uma varredura em todas as colunas nome, só que ele vai seguir algum critério. E qual é o meu critério? Entre aspas, eu vou colocar que eu quero que comece com a letra C. Só que se eu colocar só C aqui, ele não vai entender, tá? Se eu fizer só assim, né, e executar esse programa, ó, ele não me retornou nada, tá? Ele não me retornou nada, então para mim não serve. Então, aqui no SQL tem um item que é o asterisco, o asterisco não, o percentual, que o que ele me diz? Olha, eu quero que comece com a letra C. Depois pode ser qualquer outra letra, tá? Então é isso que eu tô querendo dizer aqui. Então selecione nome, data de nascimento dos alunos, onde o nome começa com a letra C. É isso que eu tô dizendo aqui, tá? Então esse é o meu primeiro comando. E aí eu vou executar, tá? E aí ele me trouxe, ó, o nome e a data de nascimento dos alunos que começam com a letra C. Então se eu tiver alguma campanha, alguma coisa, né, eu vou fazer aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colar o select aqui, tá? Que vocês fizeram e vão copiar para mim o resultado. Então, vocês podem usar a ferramenta de captura, tá? Do Windows. Então, para pegar ela, vocês vão digitar aqui, ó, captura, tá? Então, vocês vão pegar uma ferramenta de recorte aqui do Windows e aí vocês vão recortar para mim o resultado que deu dessa função, tá? Então, vocês copiam aqui o resultado, o nome de vocês vai ser diferente do meu. Vocês podem decidir, inclusive, qual é a letra, não precisa ser C. No meu caso foi C, porque eu sabia que tinha dados, que eu tinha dado esses aqui, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Selecione nome e telefone dos alunos agora que nasceram no mês específico. Então, vamos supor que eu quero fazer um cartão de aniversário lá dessa biblioteca e eu vou mandar para o e-mail desses alunos. Eu coloquei nome e telefone, mas eu vou trocar aqui, ó, para nome e e-mail agora, porque eu quero nome e e-mail dos alunos que nasceram em tal mês. Então, eu vou colocar nome, e-mail e data de nascimento, tá? Então, eu estou colocando esses itens aqui. Então, como que eu faço isso, tá? Aqui no SQL. Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui para o SQL e eu vou fazer o select. Então, vou fazer lá, select, nome. Se vocês esquecerem como que está escrito, é só olhar. Se vocês deixarem selecionado aqui a tabela, ó, aqui do lado aparece todos os itens, tá? Então, não corre o risco de vocês digitarem errado. Então, eu quero nome, e-mail e data de nascimento, tá? Quero selecionar esses 3 campos. From, né? De qual tabela? Então, eu vou colocar aqui o from da tabela aluno. Qual é a condição? Tá? Então, eu vou colocar aqui o where. Bom, eu quero extrair o mês de nascimento, tá? Então, o campo data de nascimento, ele é o campo do tipo date, que nós definimos. Então, eu quero extrair, eu só quero pegar o mês daquela data que está completa. Então, para eu pegar o mês, vocês vão usar essa funçãozinha aqui chamada month, que é de mês em inglês. E aí, ele vai fazer a análise da variável data de nascimento. Então, o que significa isso daqui, ó? Extrai para mim só o mês da data de nascimento, por favor. E, além disso, você pega para mim só os alunos que nasceram no mês 5. Então, vamos supor que eu estou no mês de maio, tá? E eu quero mandar um cartão de aniversário para os alunos que fazem aniversário em maio, tá? Então, ele vai trazer nome, e-mail, data de nascimento dos alunos que nasceram no mês de maio. Vou gerar, sei lá, uma mala direta, né, um e-mail para eu mandar para todos eles. Então, copia sempre o código aqui antes e executa. E aí, ele vai me trazer, ó, todos os alunos que nasceram aqui no mês 5, certo? Então, ele traz aqui para mim. E aí, vocês vão, né, colar aqui o select certinho. E o que vocês vão fazer também? Capturar a tela, tá? Então, vou fazer a captura para mostrar para mim os resultados do banco de dados de vocês, para eu poder fazer a correção, certo? Então,
vai lá e cola os resultados desse daqui para eu poder fazer a correção de vocês, tá bom? Bom, então dando continuidade agora, o segundo exercício ele é bem parecido com o primeiro, inclusive nós podemos utilizar até praticamente o mesmo código, tá? Dele. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho que extrair o mês. Aqui eu quero selecionar nome e telefone dos alunos que nasceram em um ano específico. Para que pode servir esse tipo de pergunta, né, dentro aqui desse banco de dados? Acontece muito corriqueiramente lá na ETEC, algumas empresas pedem indicações de alunos para trabalhar. E aí eles pedem de uma idade em específico, às vezes para aprendiz e tudo mais. Além da idade, eles pedem, por exemplo, que eles nasceram, que eles tenham tal idade e ainda nasceram em alguma cidade, ou nasceram não, e moram em uma cidade específica para não ter que pagar vale transporte, essas coisas. Quero alunos que nasceram só em Mauá, só em Ribeirão, só em Rio Grande, e assim por diante. É que aqui no nosso caso, nós não temos a cidade, né, dos alunos, mas se a gente tivesse, dava para cruzar essas informações. Como nós não temos, então vamos extrair só o ano. Então, o que nós vamos mudar aqui, ó? Que ao invés de extrair o mês, a gente vai extrair o ano. Então, ó, year, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair o ano da data de nascimento, e aí eu quero comparar esse ano, por exemplo, alunos que nasceram em 1999. Não lembro se tem esse lá no banco de dados, mas aí vamos ver se tem algum. Tá, então, ele faz, ó, tem 3 alunos que nasceram em 1999. Então, apareceu 3 alunos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar o meu código e vou recortar. Vocês vão recortar para mandar para mim, né? Vamos fazer um novo recorte aqui, dos resultados, tá? Dos resultados desses alunos que nasceram aí em 1999, para eu poder fazer a correção, tá? Então, vamos colocar aqui, cada aluno vai ter resultados diferentes. Depois, ordene os alunos em ordem decrescente por turma. Então, agora a gente vai usar uma função chamada order by, tá? Que ela faz a ordenação. Então, ainda aqui, ó, selecionada a tabela aluno, o que nós vamos fazer aqui? Então, select. Aqui eu vou deixar todos os dados, tá? Então, selecione todos os dados da tabela aluno, tá? E aí aqui, ao invés de usar o where, a gente vai usar o order by, tá? Então, order by. Então, só quero fazer uma ordenação, tá? Então, order by pelo quê? Pela turma. Se eu simplesmente fizer isso e eu não colocar se eu quero na ordem crescente ou decrescente, ele faz na ordem crescente, ó. Então, eu só vou executar para vocês verem o que acontece. Então, ele vai ordenar, ó, os alunos, se vocês olharem aqui, ó, ele ordenou as turmas, tá? Em ordem crescente. Mas ele pediu aqui no exercício em ordem decrescente. Então, para eu fazer a ordem decrescente, eu tenho que incluir um comandozinho só, que aqui depois da turma, eu vou colocar o comando desc, de descendente. Quando eu não coloco nada, subtende-se que ele é ascendente, que ele é ASCII, né? Então, no caso aqui, eu quero que ele seja decrescente, então eu coloco o desc, tá? Então, executa o código e aí ele vai fazer, então é só colar aqui o código e aí vocês vão colar também os resultados, né? Aqui do decrescente. Não precisa de vocês, vai dar para recortar, porque vai ter poucos, né? Não tem tantos assim como o meu, mas eu recortando alguns poucos aqui, eu já consigo ver que ele tá do maior pro menor. Ele vai seguindo aqui uma ordem lógica para isso. E aí eu venho e colo, tá? Essas informações aqui, ó, já consigo ver que ele ordenou. Próximo item, selecione os livros de um gênero específico. Aqui eu tenho um problema, tá? Para esse tipo de seleção. Por quê? Então, vamos para a tabela livros agora. Esses dados aqui eu peguei de alunos que me mandaram, tá? Então, eles tinham feito e aí eu peguei. Então, tem vários gêneros. E gêneros, muitas vezes eu não tenho um só. Eu tenho aventura e fantasia, biografia, romance e ficção, história em quadrinhos. Aqui a parte de baixo até tenho um só. Então, vamos supor que eu quero pegar
romance, tá? Vou fazer uma seleção em romance, só que eu tenho alguns problemas que eu tenho romance junto com ficção. Então, será que se eu fizer uma seleção por romance, ele vai me trazer o que é romance e ficção também? Então, vamos ver isso agora. Então, vou fazer aqui o select, tá? Então, eu vou fazer uma seleção aqui só do... Então, eu vou dar um select no título, no autor e no gênero. Só esses 3 dados. From livros. Então, da tabela livros. E qual é a minha condição? Onde o gênero seja igual. Aí aqui eu tenho que colocar o romance entre aspas, tá? Porque ele é um campo do tipo varchar. Então, ele vai entre aspas. Se eu fizer isso, ele até vai me trazer alguns livros. Então, eu vou executar. Então, não tá errado. Só que vocês viram que eu tinha livros que eram romance e ficção. Eles tinham 2 gêneros ao mesmo tempo. Então, quando acontece esse tipo de coisa, os meus resultados eles não são tão verdadeiros. Não é que esse código está errado, mas nós podemos melhorar, tá? Então, ao invés de eu colocar aqui o igual, eu posso fazer uma varredura na coluna para ele encontrar a palavra romance, mesmo que tenha outras palavras no meio. E aí nós podemos usar o like. Então, eu até vou colar esse código aqui, porque é uma das formas, tá, de ser feita. Mas, né, uma outra forma de fazer esse exercício, de resolver esse mesmo exercício, ao invés de usar aqui o where gênero igual romance, eu posso usar o comando like, porque ele faz uma varredura e eu quero que ele encontre, aí eu coloco aqui o percentual antes e o percentual depois, eu quero que ele ache a palavra romance dentro, né, que ele faça uma varredura dentro dessa coluna gênero, e onde ele achar romance, ele me retorna o título, o autor e o gênero, tá? Então, olha só como isso daqui vai fazer com que ele me traga mais resultados. Então, olha só como ele trouxe mais resultados. Então, ele trouxe aqui o cortiço, a moreninha, esses outros aqui eles não tinham trago antes, né? Eles não trouxe esses dados para mim. Então, agora ele trouxe, tá? Então, esse acaba sendo um pouquinho mais assertivo. E aí depende muito de como que o banco de dados foi criado. Por exemplo, se eu normalizei esse banco de dados e aqui no gênero eu não permiti colocar mais de um, né, que fosse possível colocar um gênero só, pode ser que eu não tenha deixado livre para colocar vários, né? Eu posso ter aqui livros, pode possuir no mínimo um ou no máximo vários gêneros, e esses gêneros, isso aqui, gente, eu já estou falando aqui no nível de normalização mesmo, porque iria gerar uma entidade fraca aqui no meio, essa questão do gênero. Tá? Porque a gente viu que pode ser um problema e muitas vezes a gente só percebe isso, que um livro pode ter mais de um gênero, só depois que eu faço o banco de dados. E aí lá no select que eu vou ver que isso é um problema. Então, por exemplo, eu tenho aqui a relação, né, do gênero. Então, o gênero ele poderia virar uma tabela, a parte onde eu cadastro vários gêneros, e aí um gênero, um livro ele pode ter no mínimo um e no máximo os vários gêneros, e esses gêneros ele pode pertencer a no mínimo um, no máximo vários livros. E aí ele ia acabar gerando uma outra entidade aqui no meio só para fazer a relação do livro com o gênero, tá? Que não foi esse caso, mas nós vamos ainda resolver esse problema, tá? Porque nós vamos fazer normalização de dados, logo a gente vai trabalhar com isso, tá? Com normalização, e esses tipos de problemas que nós identificarmos aqui, nós vamos resolver eles depois, porque mesmo depois de um banco de dados criado, é possível resolver esse tipo de problema, é possível fazer manutenção, quando nós não percebemos isso na hora que nós modelamos, tá? Então, é um problema, assim como o autor. Existem livros que podem ter vários autores, né? Então, também, de repente, cabe uma outra tabela aqui para eu normalizar melhor esse banco de dados. Mas isso a gente vai tratar depois, tá? Por enquanto, a gente vai deixar da forma que tá. Então, é só uma anomalia que a gente acabou de identificar aqui nesse banco de dados. Uma pequena anomalia. E eu acabei esquecendo de copiar aqui os resultados.
Então, só vou colar aqui o código de novo e eu vou fazer o recorte, né, desses dados. Então, vou recortar aqui, ó. Eu já tenho o código, só faltou eu fazer o recorte dessas informações. E aí, agora tá certinho, mesmo ele não estando tão normalizado, mesmo assim tá certo. Então, existem formas de fazermos funcionar mesmo assim, tá? Então, reparem aqui que 2 códigos com o mesmo objetivo trazem resultados diferentes, tá? Vamos ao próximo. Então, quantos livros eu tenho cadastrados? Então, vamos quantificar isso. Então, existe um comando que ele faz uma contagem de registros, né, dentro de uma tabela específica, que é um count, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos usar aqui, ó, select, count, asterisco. O que significa o asterisco logo depois do count? Conte todos os registros. Conte todos os registros da onde? Da tabela livros. Só isso, tá? Então, é isso que eu tô falando, para ele fazer uma contagem desses registros. E aí, ele vai fazer a contagem e ele me disse aqui que essa entidade tem 22 livros. E aí, eu vou lá e capturo isso daqui, que é os meus resultados, e coloco aqui. Certo? Então, fiz a captura desses dados. O código, legal é deixar separado, porque a gente vai montar o nosso script aqui depois, ele vai ficar bem legal, tá? A gente vai deixar os scripts separados depois desses selects. Isso daqui é só para eu fazer a correção de vocês, mas eu quero que vocês mantenham também aí o código dos selects separados, para vocês fazerem consultas futuras também, tá? Aí agora, selecione os livros do autor X, tá? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa que nós fizemos nesse exercício, tá? Só que ao invés do gênero, ele vai selecionar agora um autor em específico, tá? Então, vocês vão vir aqui no SQL e vão selecionar um autor. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui autor igual, sei lá, eu acho que eu tenho Jorge Amado. Lá, acho que a Agatha Christie também, não lembro. Mas daqui eu acredito que tem, Jorge Amado. Aí eu vou lá e faço, ó, ele só me trouxe um. Se eu olhar e tentar melhorar aqui esse código, não sei se eu tenho livros com mesmos autores, ó, Paulo Coelho, acabou não repetindo muito, tá? Então vamos deixar esse do Jorge Amado mesmo. Tá? Eu não tenho muito com os mesmos autores. Então, vou fazer a captura desse, vou colar aqui, mas esse é tranquilo. Se tiver mais, se eu tiver aquele problema de autores, mais de um autor cadastrado também para o mesmo livro, então o que é mais adequado? Usar aqui o like e não o sinal de igual. Porque o like, ele faz uma varredura e acha esse nome dentro de vários. Então, talvez seja mais adequado, principalmente porque o nosso banco de dados ele não está normalizado, tá? Ele não está adequadamente normalizado aos nossos primeiros. Então, é até interessante que surja esses problemas, essas anomalias nesse momento, porque senão vocês nem vão perceber, né, esse tipo de problemas que pode estar acontecendo aqui, tá? Aqui, selecione os empréstimos que aconteceram no mês X. Aqui eu já não vou fazer, tá? Com vocês, porque vocês já viram aqui como que faz para extrair um mês, tá? Então, vocês viram aqui, ó, que a gente já fez esse exercício, só que agora vocês não vão usar a tabela aluno, vai ser a tabela empréstimos, né? Então, vocês vão usar aqui a tabela empréstimo de evolução. Aí, vocês vão trocar aqui, vão selecionar os itens que vocês querem, né, da tabela empréstimo, onde aí vocês vão extrair o mês. Aqui não vai ser data de nascimento, vai ser data do empréstimo e vocês vão extrair o mês específico, tá? Então, esse daqui vocês vão fazer sozinhos, porque vocês já têm exemplos, né, para fazer com ele. Selecione os empréstimos que aconteceram entre 2019 e 2020, beleza? Tá? Então, aqui nós vamos fazer esse exercício, tá? Então, aqui, esse daqui vocês, eu ainda não usei o Between com vocês, Between. Então, vamos lá. Então, é na tabela empréstimos, agora.
Então, dentro da tabela empréstimos, como que eu vou fazer essa questão dos meses, né? Então, vamos lá. Então, até aqui tudo bem, ó, selecione. Aí eu vou pedir para ele selecionar aqui a data do empréstimo. Ele vai selecionar, vou pedir para ele selecionar a data da devolução e o RA do aluno que emprestou, certo? Então, selecione a data do empréstimo, a data que o aluno selecionou, from, aí aqui empréstimo devolução, que é o nome da tabela, onde, qual a variável que eu vou pegar? A data do empréstimo. Então, a data do empréstimo esteja entre dois valores. Então, quando está entre, a gente vai usar esse código between, que ele está entre. Aí eu vou colocar duas datas. Ele quer entre 2019 e 2020. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui desde o dia 1º. Então, vou colocar lá 1º 2019, mês 1 e dia 1º. Então, dia 1º de 1 de 2019 e vamos usar o end aqui até 2020. Então, vou pegar o último dia de 2020. Então, 2020, mês 12 e dia 31. Então, ele vai fazer uma varredura, ele vai pegar a data do empréstimo, a data da devolução, o RA do aluno, da tabela empréstimo, aonde as datas de empréstimos estão entre essas aqui. Então, faz essa varredura para mim. Vamos ver se ele vai encontrar. Aqui ele deu um erro, coluna data, ó, escrevi data empréstimo errado. Então, vamos lá. Ó, esqueci um Rzinho aqui, ó, data empréstimo. Então, data empréstimo, vamos executar de novo. E aí, ele me trouxe vários resultados aqui, né, os RAs dos alunos, inclusive, que fizeram. E aí, com isso, eu posso ver qual foi os alunos que emprestaram mais, né, quais os alunos que fazem mais empréstimo, quais os alunos que leem mais, para eu dar algum tipo de premiação. Enfim, dá para fazer muita coisa legal, tá? A nível aqui de biblioteca. Então, eu vou colar o código. Opa, não, esqueci de pegar o código. Então, ó, ele fica aqui ainda. Então, eu vou copiar primeiro o código, que a gente pode usar para os scripts, né, depois. Então, eu vou colar ele aqui e eu vou recortar os meus resultados que eu obtive, porque cada um de vocês vão ter resultados diferentes, certo? Aqui. Então, ó, fazer o recorte, copio e colo para vocês me mandarem. Aí a próxima pergunta, selecione os bibliotecários que são da cidade X. Esse daqui também vocês vão conseguir fazer, bem parecido com o do autor aqui, tá? Então, selecione, sei lá, o nome, o telefone, o e-mail dos funcionários, aonde a cidade é igual Ribeirão Pires, que seja, tá? Então, esse tá fácil para fazer. Ordene os bibliotecários em ordem alfabética. Beleza? Isso daqui também vocês já vão saber fazer, porque a gente já fez um order by aqui em cima, tá? Então, já fizemos aqui, ó, select, asterisco, from, né? Só que lá é bibliotecários e eu vou fazer um order by por nome. Gente, já tô dando a resposta, hein? Pelo amor de Deus, tá? Então, vocês vão fazer aqui pelo nome. Ordene os livros agora por gênero, beleza? Vocês já vão saber fazer também. Selecione os livros de uma editora específica, também vocês vão conseguir fazer. Selecione os livros do autor X ou do gênero Y, né? Então, essa daqui eu ainda não mostrei, mas vocês vão ver que é super tranquilo, tá? Quando eu tenho mais, posso fazer 1, 2, 3, 4 condições de uma vez aqui. Então, ó, eu vou fazer até mais uma. Então, selecione os livros do autor X ou do gênero X e que ele tenha a quantidade de páginas, tenham 100 páginas. Então, a gente vai fazer várias coisas aqui. A gente vai colocar 3 condições em uma só, tá? Então, a gente vai incluir páginas aqui. Então, selecione
o título do livro, eu vou selecionar o autor, vou selecionar o gênero, e vou selecionar as páginas dos livros. Pronto, livro, certo? Então, aqui ele vai selecionar tudo sem condição. E aí, qual é a minha condição? A minha condição é... Então, eu vou pegar uma condição que ele está dando, uma de autor e uma de gênero. E aí, eu vou usar o ou, porque tanto faz um como o outro. Então, eu vou selecionar um autor igual, sei lá, Jorge Amado, ou, né? Vocês podem usar aqui o autor igual ou like, tá, gente? Como nós já vimos também. Ou o gênero igual, aí aqui eu vou usar o like, ó, que contenha, aí entre aspas, entre percentual, que contenha a palavra romance. Não, aqui eu vou mudar, ficção, vai. Ficção. Que contenha a palavra ficção e que ele tenha páginas igual a 100, sei lá. Não sei se vai ter, tá? Isso aqui eu inventei exatamente nesse momento, tá? Mas eu tô trabalhando com 3 condições. Tô trabalhando com o ou, tô trabalhando com o e. Então, eu quero que ele selecione título, autor, gênero e páginas dos livros aonde o autor seja Jorge Amado ou o gênero seja de ficção e que tenha 100 páginas. Então, vamos supor que a pessoa falou, eu tô com preguiça de ler, quero que vocês selecionem livros aí que tenha, por exemplo, até 100 páginas. Então, além do igual, a gente pode usar o maior ou menor aqui. Então, seja um menor que, vou colocar 200 páginas, pronto. E páginas menor que 200. Então, olha só que legal. Porque eu tô com preguiça de ler, né? Então, eu quero ver os livros que têm menos páginas para fazer a leitura. E aí, eu faço a execução desse código. Aqui ele disse... uma sintaxe... O que deu de errado aqui? Ficção... Será que eu digitei alguma coisa errada aqui? Ah, tá, gente. Não é E, né? É END. Pelo amor de Deus. Só retomando aqui. Então, fizemos a seleção do título, autor, gênero, página, da tabela livro, onde... Aí eu vou separar aqui entre parênteses que eu faço... Quero que ele faça esse ou esse, certo? Então, esses dois aqui, eles vão ser separados, mas que ele verifique também, tá? Eu quero que seja obrigatório que ele tenha, que as páginas sejam menor que 200 páginas, tá? Então, para ele não dá nenhum problema nesse sentido. Então, eu vou selecionar aqui e eu vou executar para ver se ele me traz. Então, ó, ele me trouxe um livro só com essas características, tá? Que ele tem 100 páginas, ele é de ficção, ele não tinha Jorge Amado, mas aqui na minha condição eu falei que ele podia ser de Jorge Amado ou poderia ser de ficção. Então, beleza, ele foi de ficção, só que tinha menos de 200 páginas. Então, no caso aqui, o parênteses ele foi muito importante, porque se eu não coloco os parênteses, né, ele faz o ou e o end juntos. Então, ele vai fazer primeiro o end para depois fazer o ou. Então, aqui eu vou separar, eu quero que ele faça primeiro essa cláusula para depois fazer essa. Tá? Então, aqui deu certinho. Então, dentro das minhas condições pré-estabelecidas, ele me trouxe esse livro. Então, eu venho aqui, ó, e páginas menor que 200, tá? Então, cheguei aqui nessa solução e vou fazer a captura do meu resultado. Então, que outras coisas, né, mais eu posso fazer? Então, eu vou colocar mais algumas perguntinhas aqui para esse exercício ficar mais completo ainda, tá? Ele vai ficar bem mais completo agora. Então, esse daqui tudo bem, vocês vão conseguir fazer sozinho, ó. Selecione os livros com título que começa com uma letra X e tem o gênero Y. Então, essa daqui vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Então, ó, para completar, eu coloquei mais algumas perguntinhas aqui. Então, essa daqui vocês vão conseguir fazer. Então, vamos supor que eu quero fazer a média
de alguma coisa aqui no MySQL. Então, a gente vai usar uma função que chama AVG. Ela é bem parecida com count, só que é um AVG. A soma, a gente vai usar uma função que chama sum. E aí, nós vamos também trabalhar com a coluna de exemplares lá. Eu quero que ele selecione os livros que tenham entre 4 e 6 exemplares. Então, dá para fazer também. Então, primeiro, vamos para a média dos livros. Tá? Então, aqui dentro do SQL, então, select, aí nós vamos usar aqui, ó, o AVG. Então, a gente vai fazer o AVG de que parte? Então, eu quero fazer a média das páginas. Então, eu quero que ele me dê uma média de páginas de todos os livros que tem nessa biblioteca. From livros, certo? Então, essa é a minha ideia. Então, faz para mim a média de páginas de todos os livros dessa biblioteca. Se eu quisesse, eu poderia dar mais condições. Faça uma média de página dos livros que sejam do Jorge Amado. Poderia continuar, tá? Então, é só ir aumentando as condições aqui, tá? Específicas, né? Então, vamos tentar executar essa primeiro. E aí, aqui ele trouxe que os meus livros têm uma média de 261 páginas entre todos, tá? Então, essa é a média de página dos livros. Mas nada impede de que eu torne isso mais detalhado, tá? Eu faço uma média mais detalhada sobre isso. Tá, pessoas? Então, eu tô dando, como a gente tá começando agora com selects, eu tô dando selects mais simples e ainda dentro de uma tabela só. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer select com mais itens. Aí ele vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, mas vocês podem ver que é fácil, é quase que a nossa linguagem mesmo em português, né? Só que precisa saber alguns detalhes. Tá, mas ele é bem fácil. Agora a gente vai fazer a soma. Eu quero somar todas as páginas de todos os livros que eu tenho aqui nessa biblioteca. Então, a gente vai usar, é praticamente igual a esse, só que a gente, ao invés do AVG, a gente vai usar o sum, que ele faz a soma. Bem facinho. Então, eu vou trocar aqui, ó, por sum. Só isso. Tá? E aí, vamos fazer a execução. Acho que vai dar uma cacetada de página, ó. Nem tanto que a gente tem poucos livros. Então, aqui deu 5.753 páginas, a soma dos livros, né, de todos os livros que eu tenho aqui dessa biblioteca. Mas aqui, gente, para valores monetários é muito utilizado soma, média, dá para pegar qual livro que tem o menor número de página, o maior número de páginas, tá? Então, para pegar todas, eu não vou colocar aqui, mas vocês podem até para testar. Para pegar o livro que tem menos páginas, vocês vão usar a função min ou a função max para pegar o livro que tem mais páginas, tá? Então, é a mesma coisa, não muda, tá? A forma de fazer a função é a mesma. Aqui, ó, deixa eu copiar. Bem interessante. Então, aqui, ó, se vocês colocarem min, olha, até aparece aqui, ó, min. Então, ele vai me trazer o livro que tem menos páginas, né, desculpa, ele tem 100 páginas. E aí, eu posso pegar o que tem mais também. Qual livro com maior número de páginas? Os livros que têm maior número de páginas tem quantas páginas? Aí, vai aqui 500. Professora, dá para detalhar aí colocando mais coisas? Dá, gente. Dá para colocar quanto vocês quiserem, é só ir aumentando as cláusulas, tá? Em SQL, tá? Então, tem o min, tem o max, vai indo, tá? E aí, selecione os livros que tenham de 4 a 6 exemplares. Então, como que a gente pode fazer o between? Aqui de novo, só que agora com os exemplares. Então, select autor, título, gênero e quantidade de exemplares, tá? From livros. E aí, vou colocar a minha condição where, onde. Aí, o que eu estou avaliando? A quantidade de exemplares. Então, vou colocar aqui, ó, quantidades de exemplares. Eu posso colocar maior que 4 and quantidade de exemplares menor que 6, ou eu já posso usar o between aqui, ó. Então, between, né, que ele esteja entre, né, 4
and 6. É isso que tá perguntando aqui? Isso, entre 4 e 6 exemplares. Então, ele vai aí me retornar. Por que eu não preciso colocar entre aspas? Porque eles são valores do tipo inteiro, tá? Então, ele me trouxe aqui, ó, os livros que estão entre 4 e 6 exemplares, são todos esses, tá? Então, ele fez a seleção certinha aqui pra mim. Então, assim, não são só esses, existem muitos mais códigos aqui que a gente pode fazer com Select. Posso garantir pra vocês que esses que eu passei é o básico do básico do básico, tá? De SQL, nós vamos ver muito mais, então até o final do ano tem muita coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Mas aqui é uma forma de vocês treinarem tudo isso. Então, vocês vão colocar todos e vão me enviar. Não deixa de colocar lá no GitHub, tá? Aqui vocês vão juntar todos os selects, tá? Junta no arquivo e o legal é colocar em outro script, tá? Os selects, não no mesmo bloquinho de notas. Pega um outro bloco de notas e junta todos os selects ainda sem os resultados para vocês consultarem depois. Se bem que dá para colocar esse próprio Word, tá? Lá no GitHub também, ele aceita. E aí é legal porque ele já mostra a seleção e os resultados, tá? Então faz assim, pode colocar esse próprio Word lá no GitHub, porque isso é mais para vocês usarem futuramente, tá? Com as coisas de vocês. Então, quem puder curtir aí o vídeo, eu agradeço bastante, tá, gente? Para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E até a próxima aula.